Falou aí, Luke. Hoje eu entreguei o último trabalho do primeiro semestre de letras em inglês e eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho sobre esse semestre com vocês. Eu entrei para letras em inglês por transferência, então por conta disso eu fui matriculada em matérias de diferentes semestres. Então eu tecnicamente estou no primeiro semestre, mas eu fiz matérias do sexto e do segundo semestre, sabe? Semestres aleatórios. E por conta disso eu achei que ia ser caótico, que ia ser difícil, mas na realidade foi bem tranquilo, para ser sincero. Então eu vou falar aqui bem rapidinho para vocês quais foram as matérias que eu fiz esse semestre. Eu fiz estudos da linguagem 2, e eu já tenho a minha nota dessa matéria, eu tirei 96. Arrasei nessa matéria. Eu também fiz ensino de língua inglesa à distância, abordagens teórico-metodológicas. Não é só o nome dessa matéria que é à distância, algumas aulas dessa matéria também foram à distância. Precisa ter, né, esse equilíbrio de algumas aulas online e algumas aulas presencial. Então, foi dessa forma essa matéria, foi bem tranquila, foi bem legal de fazer. Outra matéria que eu fiz foi literatura norte-americana, do realismo ao contemporâneo, e a minha favorita foi estudos literários, tendências críticas. Inclusive foi um trabalho dessa matéria que eu entreguei hoje. Vou falar mais sobre esse trabalho para vocês, mas essa semana não foi exatamente como eu planejei, porque eu fiquei doente, né? Logo na última semana do semestre eu vou e fico doente, mas no final deu tudo certo. E hoje eu entreguei o último trabalho, né? Que eu quero falar sobre esse trabalho para vocês. Como eu falei, é da matéria de estudos literários, tendências críticas. E para essa matéria a gente teve dois trabalhos principais, que foi esse, o último que eu vou falar agora, e o primeiro que foi fazer um seminário. E aí a professora dividiu, cada aluno pegou uma teoria literária para apresentar sobre a teoria. Eu fiquei com a teoria queer, e aí a ideia era que a gente assistisse os seminários, né, dos nossos colegas e escolhesse uma teoria literária para fazer uma análise de uma obra através, né, por meio dessa teoria. E eu escolhi a teoria crítica feminista. Eu poderia ter escolhido a teoria queer, né, porque eu apresentei o seminário sobre a teoria queer, mas eu escolhi a teoria crítica feminista porque faz pouco tempo que eu terminei de ler a tetralogia napolitana da Helena Ferrante, né, a Amiga Genial. E eu pensei que seria perfeito fazer sobre, porque quando a minha colega Diva, que estava apresentando sobre a teoria crítica feminista estava lá, né, mostrando o seminário dela, eu lembrei deste livro, da Virginia Woolf, especificamente uma parte do livro, na qual ela fala sobre amizade feminina na literatura. Então a Virginia Woolf, olha, deixa eu ver que página que tá. Nessa versão do livro, tá na página 119. Ela fala que na literatura, principalmente na literatura da época, afinal esse livro foi publicado em 1929, ela diz que as amizades femininas não eram presentes na literatura, basicamente. Que as mulheres eram quase sempre escritas, né, na literatura apenas quando elas tinham uma relação com outro homem. Então, a existência de personagens femininas, basicamente na literatura, se dava apenas em relação a outro homem. Mas é muito difícil a gente encontrar livros que retratassem sobre a amizade feminina de uma forma legal, de uma forma diferente, de uma forma complexa. E aí eu lembrei, né, de A Amiga Genial. Então, eu usei a Virginia Woolf, essa parte de Um Teto Todo Seu, para fazer o gancho para A Amiga Genial neste essay. Então, foi por isso que eu fiz, sobre a crítica literária feminista e sobre A Amiga Genial. Eu vou explicar para vocês como que eu organizei o meu essay bem rapidamente aqui. A professora falou que a gente poderia entregar o essay em português, só que seria melhor se a gente entregasse em inglês.
Então, como eu ainda estou no primeiro semestre e o meu inglês acadêmico é bem limitado, eu resolvi fazer em inglês, em português, e então depois traduzir para inglês. Mas então eu vou explicar para vocês como que eu organizei o essay. Primeiro, eu fiz uma contextualização sobre o começo da crítica literária feminista, né, a academização desse termo. Relacionei com a primeira onda e a segunda onda do feminismo. Depois, eu faço uma introdução para a Amiga Genial, usando o gancho, né, de Um Teto Todo Seu. E aí eu falo um pouquinho sobre a história, apresento um pouco mais sobre a Lelu e a Lila. Depois eu começo a falar sobre papéis de gênero e patriarcado em A Amiga Genial. Principalmente usando a figura do pai da Lila, né, o Fernando Cerulo, como exemplo. E depois eu concluo falando sobre o destino das duas amigas, que foram destinos diferentes, que eu não vou falar aqui, né, para não estragar a experiência de alguém que queira ler A Amiga Genial e ainda não leu. Mas eu falo sobre o destino diferente das duas, em A Amiga Genial especificamente, porque eu foco no primeiro volume, né, nesse essay. E eu faço uma conexão com a interseccionalidade, principalmente citando a Angela Davis. Então foi assim que eu estruturei esse essay. Foi o primeiro essay que eu fiz. Agora em letras em inglês, né? E eu gostei muito. Eu tô muito contente, pra ser sincera, com a minha escolha de transferir do francês para o inglês. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu fiz a transferência. E basicamente é porque eu não gostei do francês. Não me dei muito bem com o francês. E eu gosto mais do inglês mesmo, sabe? Eu tenho mais bagagem da literatura na língua inglesa, o que é bem comum, né? Bem normal. Mas, de modo geral, é algo mais pessoal mesmo, sabe? Eu gosto mais do inglês. Eu sei mais da literatura na língua inglesa e eu me interesso mais. Então, foi por isso que eu transferi. E eu acredito que foi a melhor escolha, sabe? E tem outra coisa também, eu comecei a ler esse livro, que é o segundo romance do Ocean Vuong. Ele é um escritor, poetisa vietnamita-americano, e ele tem, fora esse, né, mais um romance publicado, que é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, e ele também tem, acho que, 3 coleções de poesia publicadas, e eu gosto muito dele. Eu conheci faz uns anos já, porque eu gosto muito de poesia, inclusive. Então eu peguei esse livro para ler e eu tô gostando muito. Vou explicar rapidinho do que se trata, né? Bom, esse livro aqui, a gente vai acompanhar a história de um menino de 19 anos que chama Rai. E esse menino, ele mora em uma cidade que é uma cidade pequenininha, sabe? Dessas que as pessoas não têm muito interesse de visitar. E é uma cidade um pouco arcaica, assim. E nessa cidade tem um rio, e sobre esse rio tem uma ponte. E por essa ponte passa um trem, né? Então tem um trilho nessa ponte. E então um dia o Rai tá lá passando por essa ponte e ele, do nada, decide que vai pular da ponte. Que ele quer acabar com a vida dele. Simples assim. E aí, enquanto ele tá lá, né, tentando se jogar da ponte, uma senhora vê o que ele tá fazendo e começa a fazer um escândalo, fala para ele sair de lá, que que ela vai chamar a polícia, não sei o quê, e aí ele fica desesperado. E aí o que ele pode fazer, né? Ele sai de lá, então ele decide que não vai mais pular, porque pegaram ele, né? E então a partir dessa interação surge uma amizade. Então ele vira amigo dessa senhora de 80 anos, e é isso. É só isso que eu vou falar sobre o livro. Isso é, acho que literalmente é a sinopse do livro. Não é spoiler, tá? No começo do livro, tá? E eu sei que tem algo sobre ele que é misterioso ainda, eu não sei o que é, né? Porque eu tô bem no comecinho, mas eu tô gostando bastante. Eu gosto da escrita do Ocean. Claro que é a escrita do Ocean traduzida, né?
Por quem? Deixa eu ver quem traduziu este livro. Rogério Galindo. Mas eu gosto da escrita do Ocean, eu já li os poemas dele, principalmente, eu li todos em inglês. E, enfim, gosto muito dele. E tô bem animada para continuar a leitura desse livro. Me acompanhem nessa jornada. Weapons a gente viu. Viu? Viu? Que filme é esse? É aquele das criancinhas. Qual que é o nome em português? É. A Hora do Mal? Ah, Luke, olha aqui. Menininho de cabelo cortadinho. Tá se esfregando até. Luke, você tá com vergonha? Sai, sai, sai. Eita. F1, Eita. que é com o quê? A F1 é aquele de Fórmula 1, né? Mó preguiça. Que foi? O Frankenstein a gente viu, tem Hamlet, que eu não sei se a gente já conseguiu assistir pra ver, pra achar pra assistir. Top. Nossa, cansado. Cansado. Vou chegar assim, tudo bom. Masterchef. Tinha fotografia de Masterchef também? Eu acho que tipo assim, Tá bom. quero um pouquinho só. Que silêncio. O quê? Você. Quer pegar na arma aqui? Estou mexendo. Ó, tomada. Pula. Sun cuts through the corner of my window. Play cat, I wander through the guitar. Good company, purring on my lap. Not a single worry to be had. Sunny side up, the only thing that's filling my brain. For now it's sunny side up. The reason that Tô gravando. Dá pra colocar o vídeo. Ah, sei. Tá aparecendo no... Bom.
Lá não vamos dar pra mim, não. Acredita. Lê os dois. Eu não posso torcer, Cocô, eu tenho um problema. Oscar goes to Michael B. Também quero ouvir. Lá. The Oscar goes Lá. to One Battle on Dinamite no Peru. Leonardo Carlos. Oi, gente, tudo bem? Eu ainda não terminei de ler o livro do Ocean, mas eu comecei a ler outro livro, que é Ao Farol, da Virginia Woolf, e agora eu vou conciliar essas duas leituras, mas tem um motivo. Enquanto a gente estava assistindo o Brasil perder todos os Oscars, alguém deu a ideia de a gente criar um clube do livro. E então, cada pessoa, né, somos 7, cada pessoa indicou um livro e a gente sorteou e o ganhador foi Ao Farol, da Virginia Woolf. Eu vou falar aqui quais foram os livros que cada pessoa indicou. Eu indiquei Dias de Abandono, o Matheus indicou A Mão Esquerda da Escuridão, a Duda indicou Tomates Verdes Fritos, o Rafa indicou A Autobiografia de um Polvo, o Luquinhas indicou O Último Voo dos Flamingos e a Poliane indicou 3, o livro 3. E o Gabriel que indicou Ao Farol. E eu li na internet que esse é o romance mais autobiográfico da Virginia Woolf, então tô curiosa, porque eu não conheço muito sobre a vida pessoal da Virginia. Pelo que eu entendi, ela retrata mais os pais dela, né? Através dos personagens. E eu também já percebi que a leitura é um pouco complicada, tipo, tem muito fluxo de consciência, então você tem que prestar atenção, senão você se perde com facilidade, mas tudo bem. E é isso, a gente tem 15 dias para ler metade do livro, se eu não me engano, até nosso primeiro encontro. E aí eu vou conciliar essas leituras e eu vou tentar mostrar aqui um pouco do primeiro encontro, do nosso clube do livro. Espero que dê certo, que esse clube do livro fique em pé mesmo. E depois eu conto um pouco mais sobre O Imperador da Felicidade, do Ocean. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam bem e até a próxima, gente. Um beijo.